Como está o seu relacionamento? Você sente que não está tendo o valor que merece? Assista esse vídeo até o final e veja o que o Padre Fábio de Mello tem a dizer sobre isso. Talvez não tenha sido por acaso que você tenha chegado neste vídeo, então vamos à mensagem, e que Deus possa falar com você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda vez que nós estabelecemos um relacionamento com o outro, a gente precisa ter consciência de que a relação com o outro só é boa a partir do momento em que a relação que a gente tem com a gente já está suficientemente estabelecida. É o conceito de pessoa que a gente trabalha no livro Quem Me Roubou de Mim, que eu escrevi justamente sobre essas questões de relacionamento de pessoas que sofrem muito. O conceito de pessoa inspirado pela antropologia cristã, judaico-cristã, nos diz que a pessoa é aquela que tem a posse de si. Em outras palavras mais simples, né? É aquela que se possui, que é dona de si. É aquela que já conseguiu conhecer-se o suficiente, já tomou posse de si. E porque tomou posse de si, pode se dispor ao outro, pode se oferecer ao outro, pode se oferecer ao outro. O grande problema é que nós estabelecemos relacionamentos sem antes ter feito esse dever de casa. E na posse de si, a gente precisa viver a experiência do amor próprio. Quem não se ama vai ter muita dificuldade de sentir-se amada pelo outro, ou então até mesmo de amar. Você está dizendo aqui que você é intensa demais. Pode ser que essa sua intensidade seja fruto dessa falta de posse de si mesma, que é uma expressão de imaturidade. Tá certo, todo mundo tem o direito de ser intenso, mas a intensidade não pode atropelar o processo, né? Eu não no conhecimento de uma pessoa, tem que ir devagar. Você não sabe quem o outro é. Você terá de passar pelo processo normativo. Isso é a norma, né? Faz parte de todo o processo de conhecer alguém, dar os passos gradativos. A intensidade já pode ser expressão de uma imaturidade que você alimenta. Precisa ter muito cuidado quando você vai estabelecer um relacionamento com o outro, colocando a sua intimidade, a intimidade do seu coração, colocando seus sentimentos. Então, às vezes não dá certo por isso. Eu ainda não amadureci o suficiente para poder oferecer-me ao outro. Você tem 24 anos, você é muito jovem ainda, e é provável que você vá aprendendo com o tempo. Agora, veja bem, esse sofrimento que você passa ao outro, hoje, já que você identificou que ele aconteceu da mesma forma nos outros relacionamentos, significa que pode ser que o erro esteja justamente na maneira como você administra esses relacionamentos. Nós não podemos ficar repetindo conscientemente os mesmos erros. Tenha coragem de colocar para você, de identificar como é que você erra ao estabelecer o relacionamento com o outro. Onde é que você peca, poderíamos dizer, né? Não no sentido de pecado que precisa ser confessado ao padre, não. Mas aquele pecado que você peca contra você mesmo. Você abre mão demais do seu mundo para ter o outro na sua vida? Que às vezes é assim. O namoro começa e você imediatamente abre mão do seu mundo porque você quer agradar o outro. Você abre mão das realidades que você tem, daquelas que já faziam parte de você. Às vezes existem relacionamentos em que os cônjuges exigem até que o outro deixe os seus amigos de lado. De lado. Não é possível isso. Não há possibilidade de você estabelecer um relacionamento em que você tenha que abrir mão da sua vida para que aquilo dê certo. Ah, padre, mas o amor não é renúncia? Sim, mas espera o amor concretizar-se, espera você saber que de fato você ama e é amado, para começar a dar passos na direção dessas renúncias. Precisa namorar sem muitas pretensões no primeiro momento. Precisa namorar com mais leveza. Não abra totalmente o seu coração para alguém que acabou de chegar.
Você não sabe se isso vai valer a pena? Não quebre a sua intimidade só para ter a garantia de que o outro vai ficar. Não. O amor, ele dá é muito mais fácil você encontrar um relacionamento em que você se sinta amada quando você não espera tanto por ele, quando você não cria tantas expectativas, né? Olha, você já está idealizando até o retorno do rapaz. Você já está esperando que ele chegue com uma mala de desculpas, né? Para poder recomeçar com você. Isso aqui já é expectativa que você não tem o direito de alimentar. E outra, namoro. O namoro, ele é um ensaio do casamento. Quando você namora, você fica vendo aquilo que pode dar certo e aquilo que não, e aquilo que tem tudo para dar errado. Por isso que ele precisa ter a liberdade de terminar, né? Mas é isso aí, minha filha, faça um investimento em você. Leia esse livro aqui, eu acho que vai te ajudar. Se você não tiver... Veja esse e outros livros clicando no link da descrição. Se você não tiver tido a oportunidade de conhecer esse livro, Quem Me Roubou de Mim, é uma leitura que eu acho que pode ser positiva para todo mundo que passa a dificuldade de amar demais ou de amar de menos e de não ser capaz de estabelecer vínculos duradouros. Aliás, essa é uma característica dos nossos dias, né? É impressionante como os vínculos são cada vez mais transitórios. Nós temos dificuldade de fazer com que um relacionamento quebre aquela primeira barreira da superficialidade, que ele fique fecundo. E não é só namoro, não. Até um relacionamento de amizade passa por esse risco. Como é difícil a gente alimentar uma amizade profunda. Por quê? Primeiro porque os ambientes que a gente frequenta nem sempre nos proporcionam uma conversa que nos faz ficar amigos. É sempre tudo muito conturbado, sempre todo mundo muito distraído com os celulares e cada um estabelecendo conversas paralelas. Você está conversando com uma pessoa, ela está ali digitando coisas no celular dela e prestando atenção em você ao mesmo tempo. Então nós somos muito superficiais, estamos vivendo de maneira muito superficiais. É natural que os nossos relacionamentos também entrem pela mesma perspectiva, né? Não é possível a gente criar vínculos fecundos com tanta superficialidade. É uma mudança de vida mesmo. Passa pelo conceito de conversão. Interessante, né? A conversão que Jesus nos propõe é justamente a gente ir cada vez mais tomando posse do nosso coração. É um movimento de profundidade, veja bem. É um movimento que faz com que a gente tenha uma busca interior que nunca vai terminar. A superficialidade tem fim, a profundidade não. Quando você opta por viver uma busca de amadurecimento, por exemplo, como essa menina aqui, por que os meus relacionamentos não dão certo? É preciso investigar-se. Não dá para ir fazendo esse rolo compressor, apenas dando a desculpa para si mesmo e para os outros. Ah, eu tenho dificuldade de amar e ser amada. Eu tenho dificuldade de ser fiel. A pessoa nunca toca de fato o cerne das questões. Porque ninguém é assim por acaso. Algum motivo ali precisa ser descoberto, ser investigado, para que a gente tenha condições de mexer nele. Aristóteles, um filósofo clássico, dizia que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz, de ter coragem
de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justo ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que que meus relacionamentos são tão vazios? Por que que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo, investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse? É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo, porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado, porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama não passa no filtro aquilo que se oferece. É igual aqui em Minas, naquele coador antigo, né, que a gente passava o café. O coador o que era? Era um filtro de pano feito pela nossa mãe para que a gente pudesse tomar a parte do café que nos interessava. Porque vai jogar o pó dentro do café para ver se você consegue tomar. Não dá. É preciso ter o filtro de pano, que a gente chama de coador, para que a gente fique com a parte boa do café. Muitas vezes nós não usamos este filtro para perceber o que a gente se oferece. A gente vai causando uma intoxicação da alma, uma intoxicação da mente, uma intoxicação de tudo aquilo que nos gera. Aí você tem todos os significados: mente, coração, alma, espírito. A gente fica poluído. Por quê? Porque a vida, o mundo, as realidades que estão de fora dessa linda reflexão, comenta aqui embaixo qual a sua opinião e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!